iniciados os trabalhos relativos à defesa da dissertação de Daniel Silva Vitor Bento, junto ao Programa de Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador, junto mais precisamente ao curso de mestrado, que vai nos apresentar aqui o seu trabalho intitulado A Precarização da Imunidade Tributária dos Hospitais Filantrópicos e os seus efeitos sobre o sistema de saúde brasileiro, estudo de caso do Hospital Português da Bahia. O trabalho foi orientado por mim e conta com a participação na banca examinadora dos professores Dirley da Cunha Júnior e Augusto de Oliveira Monteiro, aos quais eu agradeço mais uma vez a participação em todo esse processo, já que fizeram parte também da banca de qualificação e tiveram importância muito grande na produção desse trabalho. O professor Dirley participa na condição de professor do programa, mais uma vez nos dá a honra da sua participação, ele que é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e é também professor da UFBA. E o professor Augusto de Oliveira Monteiro, que é nosso colega junto ao Programa de Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifax, é doutor em Direito em Administração Pública pela Universidade Federal da Bahia, também graduado em Direito, a quem também agradeço pela participação tanto nessa banca como no processo de elaboração do trabalho desde a qualificação. Com relação à dinâmica, a gente vai, caso os colegas não se oponham, a gente vai primeiro passar a palavra para Daniel, ele vai apresentar o tema por um tempo entre 20 e 30 minutos. Depois da apresentação, a gente passa para os professores em bloco, iniciando pelo examinador externo, professor Augusto, e, posteriormente, a gente passa a palavra para Dirley, professor Dirley, e devolve, finalmente, a palavra para Daniel. Posteriormente, a gente se reúne para deliberar sobre a avaliação. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Eu passo, então, a palavra para Daniel. Fique à vontade, você tem de 20 a 30 minutos a partir de agora. Ok. Novamente, agradeço a participação dos professores, sobretudo no que foi feito de contribuição no nosso último encontro, a banca de qualificação, onde as mudanças e as sugestões foram acolhidas e teve um enriquecimento significativo do trabalho. Bom, partindo propriamente ao trabalho, o título da dissertação é A Precarização da Imunidade Tributária dos Hospitais Filantrópicos e os seus efeitos no sistema de saúde brasileiro. E temos um estudo de caso do Hospital Português da Bahia. Eu vou fazer uma apresentação apenas falando um formato de estrutura que estabeleci do sumário, com as mudanças que foram sugeridas, a seguir a justificativa, problema de pesquisa e objetivos, na sequência a metodologia, a seguir o referencial teórico e partirei para as conclusões. Baseado nas sugestões que foram indicadas, coloquei o trabalho com um capítulo de introdução, o segundo de metodologia, o terceiro eu utilizei para o referencial teórico em relação à filantropia, beneficência, explicando os dois, medicina social, políticas e sistemas de saúde. Num quarto capítulo, utilizei o papel dos hospitais filantrópicos no sistema de saúde brasileiro, falando do surgimento dos hospitais filantrópicos, falando dos hospitais filantrópicos no período de 1889 a 1988, fiz uma análise crítica do SUS frente aos modelos e sistemas de saúde que existem no mundo, e, ao final desse capítulo, eu trouxe o papel dos hospitais filantrópicos e beneficentes no SUS. Na sequência,
o quinto capítulo aborda a imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes de assistência social. Então, eu pego um apanhado de precedente histórico da imunidade tributária, a natureza jurídica e o conceito de imunidade tributária, a imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes em específico, e, na sequência, o capítulo 6 aborda o processo de precarização da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos. Esse é um ponto importante da dissertação, porque ele traz as mudanças normativas e, consequentemente, também as discussões que se transformaram em decisões jurisprudenciais. Eu também apresento, nesse mesmo capítulo, o que é o PROAD, né, o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS, para que o PROAD também seja entendido. É o programa que contém os principais hospitais do Brasil, o Einstein, o Sírio, o Moinhos de Vento, o HCO e o Oswaldo Cruz, e eu preciso fazer essa demonstração para que eles não sejam colocados em conjunto com os demais hospitais filantrópicos, apenas para uma demonstração para separá-los. A seguir, eu faço uma relação com a entrada do capital estrangeiro na saúde do Brasil. Os riscos que acontecem dessa precarização, que já vem acontecendo anteriormente, mas a partir da entrada do capital estrangeiro no Brasil em 2015, essa fragilidade que já existia, ela se acentua e se acelera. Bom, no capítulo 7, eu abordo a contrapartida dos hospitais filantrópicos e beneficentes ao SUS. Num primeiro momento, eu faço a abordagem da contrapartida dos hospitais filantrópicos com CEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do ano de 2017. Eu parto de uma pesquisa feita pelo FONIF, refaço a pesquisa do FONIF e, mais uma vez, retiro os membros do PROAD. Como eu falei anteriormente, no capítulo 6, explico o PROAD e os retiro tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. Ainda no capítulo 7, em relação às contrapartidas, eu abordo em específico a contrapartida do Hospital Português da Bahia. A seguir, temos a parte de conclusões. Bom, sobre a introdução, uma rápida apresentação. A dissertação partiu da observação do processo de precarização da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes brasileiros. As constantes mudanças normativas que a todo momento aumentam as exigências e os requisitos, dificultam a adequação e o cumprimento. O que nós observamos a partir disso é uma quantidade significativa também de indeferimento dos certificados e, consequentemente, impossibilitando a fruição da imunidade tributária, um encerramento das atividades de algumas dessas instituições filantrópicas e beneficentes, por não conseguirem se manter no formato que tem e não usufruindo da imunidade tributária, ou então a saída da condição delas de hospitais filantrópicos ou beneficentes e partindo para um formato de empresa privada do setor de saúde, sobretudo através dos grandes grupos econômicos que vêm chegando ao Brasil desde 2015. Bom, eu pontuo que, em relação a legislações onde podemos observar mudanças, vemos que em 2008 o conceito de universalidade da OMS modifica, ele passa a entender a universalidade em saúde também com o financiamento privado, o que até então não acontecia. Logo a seguir, no ano de 2009, observamos a edição da Lei 12.101, que é a lei que define o certificado de entidade beneficente de assistência social. Ela é publicada e é uma das leis que termina fazendo um apanhado de todo o período da década de 90 até 2009, de todas as mudanças que foram feitas até então, e traz um rol extensivo de requisitos e exigências. A seguir disso, também pontuo a medida provisória 656 de 2014, que se converte em uma lei, que é a Lei 13.097 de 2015,
que permite a entrada do capital estrangeiro na saúde brasileira. Esse é o contexto, é uma introdução, mas é um contexto legislativo também. Bom, essa dissertação partiu desta inquietação utilizando uma pergunta, o problema de pesquisa. Em que medida o processo de precarização da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes impactará no sistema de saúde brasileiro? A todo momento, eu retornava, eu cheguei a manter essa pergunta em negrito. Professor André Portela, ao final, eu achei que eu já tinha desfeito essa indicação, e na versão final, o professor disse, retire o negrito ali, porque não deve ser utilizado, e evidentemente não deve. Mas a todo momento retornava essa pergunta. Bom, os objetivos que essa dissertação teve, eu tenho um objetivo geral, ligado à pergunta, mostrar em que medida o processo de precarização da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes impactará no SUS em quantidade e qualidade de atendimentos hospitalares e ambulatoriais. Os objetivos específicos que foram apresentados foram analisar a eficiência dos modelos de sistema de saúde existentes, a escolha do sistema brasileiro e o papel dos hospitais filantrópicos e beneficentes nele. A seguir, investigar o processo de precarização da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes, relacionar os efeitos da precarização em que se encontra a imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes com a entrada do capital estrangeiro no setor de saúde brasileiro. Por fim, demonstrar a contrapartida da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos e beneficentes para os cofres públicos e para o sistema de saúde brasileiro. Quanto à metodologia, a pesquisa ela é predominantemente uma investigação teórica, utilizando revisão bibliográfica e documental. Porém, quando eu passo a investigar a contrapartida dos hospitais filantrópicos que fazem parte do PROAD, eu utilizo um parecer do Tribunal de Contas, é um relatório, na verdade, feito em apresentado em 2017, feito em 2016, e para demonstrar a contrapartida da imunidade tributária dos hospitais filantrópicos para os cofres públicos, que é mais ao final da dissertação, eu parto já comentei há pouco, parto da pesquisa feita pelo FONIF, refaço a pesquisa, refaço, valido e retiro os membros do PROAD desse resultado. E para verificar a possibilidade ou a contrapartida do Hospital Português da Bahia, eu utilizo o próprio DataSUS. Então, eu utilizo o tabulador que ele disponibiliza, que é o Tabuin e o Tabinet, os dois, e aí fazendo comparação baseado nas informações que inicialmente, de fato, eu já tinha, mas que eu verificava e se confirmavam pelo DataSUS. Então, utilizado em relação ao sistema de informação de atendimento ambulatorial, FIS inteiro, do sistema de informação hospitalar, dos anos de 2016, 2017 e 2018. Isso contempla, ao final, a quantidade e a qualidade dos atendimentos que foram feitos do Hospital Português em relação à sua complexidade. Bom, sobre o referencial teórico, eu inicio. Até então, eu permaneço falando hospitais beneficentes, hospitais filantrópicos e hospitais beneficentes. A filantropia, e aí é o início do referencial teórico, a filantropia do significado, a etimologia da palavra, né, ficaria amor ao homem, né? Então, é a intenção, não é exatamente a ação. A beneficência em si, já trazendo o conceito seguinte, ela é a ação realizada em benefício de outros. É a benevolência que se refere à virtude de estar disposto a atuar em benefício de outros. Então, esses dois conceitos são próximos. Então, enquanto um é uma intenção, que é a filantropia, a beneficência é o ato, é o agir. Mas não faz, pelo menos,
em relação não faz diferença entre hospitais filantrópicos e hospitais beneficentes em relação à imunidade tributária. Só pontuando, o que termina sendo o essencial para nosso sistema normativo é que seja uma instituição, um hospital filantrópico ou um hospital beneficente, que ele seja sem fins lucrativos e ele se enquadre na condição de instituição de assistência social. O conceito de assistência social também contempla ou contém o conceito de assistência médica, né, assim entendida a prestação por instituições e hospitais beneficentes. Esse é o que, por mais que diferenciem os seus estatutos, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, dos hospitais beneficentes, como os hospitais de imigrantes do final do século XIX, começo do século XX, para efeito dessa investigação, dessa dissertação, eles não vão ter diferenciação. Eu trago a seguir o conceito, né, dos dois. Então, instituições filantrópicas são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Inicialmente, as instituições filantrópicas prestavam serviços e não tinham contrapartida financeira imediata, e se mantinham através de doações, dotes, esmolas, joias, pagas por indivíduos para admissão na Irmandade, ou bens transmitidos por testamento feito por participantes da Irmandade ou assistidos como reconhecimento dos bons serviços prestados. O que nós temos como um grande exemplo de instituição filantrópica são as Santas Casas. Esses, digo na sua natureza, né, no seu início de atividades. Por sua vez, as entidades beneficentes são pessoas jurídicas de direito privado, sem fim lucrativo, que prestavam atendimento e cobravam pelo serviço, além de também receberem as mesmas doações, dotes, esmolas da mesma forma. A única diferença é que havia a cobrança dentro de quem não fazia parte do grupo da beneficência, havia a possibilidade de cobrança, isso em sua natureza. Então, como exemplo, nós temos, como comentei há pouco, nós temos como exemplo os hospitais de imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Esse é o maior exemplo de instituições beneficentes. Ao longo do tempo, e principalmente a partir de 1988 para cá, até os próprios hospitais filantrópicos também recebem contraprestação, trabalham diretamente ligados a planos de saúde ou então pagamento direto do seu próprio paciente. Então, eles se aproximaram não só legalmente, como hoje, na prática, eles funcionam da mesma maneira. Bom, o que eu trago, pelo menos para contextualizar nessa investigação, foram as etapas que foram construídas de medicina social. Eu apresento uma primeira etapa que aconteceu na Alemanha, no final do século XVI, talvez início do século XVII, que eles começam a sistematizar o estudo da saúde. Eles precisam organizar os motivos de adoecimento e perda da população. Esse seria um primeiro marco em relação à medicina social. O segundo, já no século seguinte, século XVII, é uma medicina muito ligada à urbanização. Tem bastante de Foucault quanto a isso, né, para poder resgatar todo esse momento. Foi onde eu a fundamentação. Então, como Paris se transformava em uma grande cidade, uma série de doenças começavam a acometer toda a população, e não apenas a população menor econômica, como qualquer outro, por questão de contaminação pelo ar ou pela água. Então, eles observam que havia uma necessidade de um formato de organização urbana também, além da questão do formato de hospitalar. Então, você precisava manter a população saudável. A seguir, século XIX, a medicina dos pobres e da força de trabalho da Inglaterra.
Então, eles verificam que eles precisam a manutenção das pessoas que são inicialmente os militares, na sequência até mesmo operários, porque a cada vez que adoeciam ou saíam ou eles eram excluídos da força de trabalho, era uma perda significativa para o Estado. Então, o Estado começa a entender nessas 3 etapas a necessidade de uma medicina social. Isso que eu busco muito em síntese apresentar. Não é uma questão de saúde individual, e sim saúde coletiva. A seguir, eu trago o conceito de Thomas Marshall sobre a cidadania, as etapas, o elemento civil, constituído pela liberdade individual, pelo direito à propriedade, o acesso à justiça, o elemento político posterior, com o direito de participar do exercício político, e o elemento social, por fim, como direito de participar da sociedade, um direito ao mínimo bem-estar, né? Dessa maneira, avançamos, já temos uma medicina social e o conceito de cidadania apresentados na investigação. A seguir, com essas 2 construções, começa um enfrentamento em relação às questões de saúde de maneira social. Então, os modelos que são apresentados, primeiro eu apresento o modelo de seguro social de Bismarck, da Alemanha, que é um modelo todo baseado na pessoa que está inserida em um mercado de trabalho. Todos que estariam, as contribuições para o custeio são da folha de salário, seja pelo empregador, seja pelo empregado, e há uma exclusão de quem não está dentro dessa forma de trabalho formal, né, dessa maneira de trabalho formal. Isso, de certa forma, o Brasil utiliza esse modelo no início do século XX, e a partir de 30 do período de Vargas, e ele se mantém até 1988. Nesse período, também retomando, era um papel importante dos hospitais filantrópicos, porque todos que estavam excluídos no Brasil desse sistema que não estavam na condição de trabalhadores formais, eles não tinham direito à utilização do sistema público de saúde e recorriam, tradicionalmente, às Santas Casas de Misericórdia, dentre outros hospitais filantrópicos. Eu trago a seguir o modelo do NHS, o modelo inglês, que é a partir de 1946, ele é um seguro de saúde universal, financiado publicamente, né? Que no final das contas, ele termina sendo um modelo para o nosso sistema brasileiro, para o SUS. A seguir, eu trago apenas de maneira ilustrativa o modelo que foi adotado nos Estados Unidos, que foi a partir de Henry Kaiser, que é um modelo completamente privado, onde seus próprios funcionários custeavam um seguro pré-pago de saúde, que é o modelo que os Estados Unidos utiliza até hoje, e o modelo soviético, que é o SEMASCO, que só foi utilizado nos países socialistas, né? Bom, a seguir eu faço uma comparação em relação à forma do financiamento, questiono isso e já não mais como um referencial teórico, mas já como uma análise crítica, de que o sistema de saúde brasileiro, ele tem um financiamento privado significativo. Ele tem, segundo os estudos que eu também trouxe na dissertação, o Brasil tem cerca de 42% de financiamento privado na saúde. Os Estados Unidos tem 41%, então o nosso modelo não está longe do modelo americano, pelo menos se a análise for feita em função de como é o financiamento, como é o gasto. Porém, o nosso sistema continua sendo um sistema universal, público, porém, esse sistema privado ele é um sistema paralelo, ele é, na verdade, ele não é alternativo, ele é facultativo para em um, ou seguir para o outro, ou retornar quando for necessário. Logo a seguir, eu também faço uma análise histórica, né, contextualizo, dos hospitais filantrópicos, eu trago um levantamento
as Santas Casas foram concebidas em Portugal em 1498. É um período da Rainha Leonor, que, por sinal, é o nome do cerimonial daqui do nosso Hospital Santa Isabel, daqui de Salvador. Ela inicia as Santas Casas de Misericórdia, inicia Lisboa, Porto, vai para a Ilha da Madeira, e logo a seguir, em 1529, a de Santos, e em 1540, salvo engano, não estou com o dado aqui, mas 1529 Santos e 43 Salvador. Salvo engano, peço até porque eu não estou com o dado aqui em específico e a memória também não consegue chegar até lá. Bom, eu até resgato que são praticamente 5 séculos de existência, esse formato de hospitais, praticamente trabalharam até o final do século XIX como o único sistema de saúde que existia no Brasil, muito pouca participação de um sistema público de saúde. O sistema público de saúde estava mais voltado a questões alfandegárias, a questões de chegada de imigrantes, navios, enfim, e não necessariamente a assistência individual à saúde. A seguir, eu trago um percentual, né, um dado percentual de que um relatório do Senado Federal que traz a quantidade de hospitais, né, então coloca que os hospitais filantrópicos detêm 38% dos leitos de internação, e são responsáveis por 1,3% das internações do Brasil inteiro, sendo que 40% dessas são de média complexidade e 59 internações são de alta complexidade. Enfim, empregam mais do que 400 mil funcionários entre profissionais de saúde e área administrativa, além de 80 mil médicos em todas as especialidades. Isso é o que eu trago para contextualizar a importância, o papel do filantrópico dentro do sistema de saúde brasileiro. Bom, a seguir, o avanço com a própria imunidade tributária, trazendo, como disse, seu conceito, parto o conceito de Aliomar Baleiro, que a imunidade tributária é a exclusão de competência de tributar, da Constituição, as limitações constitucionais ao poder de tributar por meio de imunidades fiscais dispõe de lei maior que vedam o legislador ordinário decretar impostos sobre certas pessoas, matérias ou fatos, e será inconstitucional a lei que desafiar imunidades fiscais. Faço a apresentação da imunidade tributária presente no artigo 150, inciso 6, a linha C, trazendo como ela se inicia. Ela inicia historicamente no Brasil com a Constituição de 1946 para os hospitais filantrópicos. Ela se mantém nas seguintes e foi recepcionada na Constituição de 88. A partir além dessa imunidade tributária do 150, também abordo a imunidade tributária referente às contribuições sociais, pontuando a tecnia do nome da utilização de isenção, que já é pacífico, que a utilização correta deveria ter sido imunidade, em vista que esse instituto, de fato, foi criado como isenção, ainda no período de Kubitschek. A seguir, ela deixa de existir durante o período militar, e ela retorna na Constituição de 88, que a alça, né, o que lhe traz a uma condição constitucional, e, evidentemente, não retira o posicionamento de imunidade, de isenção, e sim, uma impropriedade técnica, ficou o termo isenção, se manteve o termo isenção, mas, propriamente, trata-se de uma imunidade tributária. Bom, a seguir, porque eu já estou observando o tempo aqui ao lado do computador, partindo para as conclusões, eu trago
que foi, conforme demonstrado nessa pesquisa, o papel essencial desempenhado pelo setor filantrópico na saúde, em relação à quantidade e à qualidade dos serviços. Eu concluo também que 96,5% dos hospitais filantrópicos optaram por obter o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, pela modalidade de atendimento mínimo ao SUS de 60%. Isso representa, como já trouxe há pouco tempo atrás, 41,3% das internações do sistema público de saúde, 40 das de média complexidade, 59 das de alta complexidade. Concluo também que o sistema do Brasil de saúde é universal, inspirado no modelo inglês de seguridade social. Os atendimentos públicos de saúde são realizados por instituições públicas e complementados por instituições filantrópicas e beneficentes sem fins lucrativos, e esse sistema público é suplementado por um sistema privado facultativo e não alternativo, composto por empresas de saúde com fins lucrativos. Deste modo, o que eu concluo com isso é que os hospitais filantrópicos, eles terminam sendo um pilar do próprio SUS. Não apenas eles figuram como o meio termo entre o público e o privado, mas eles são efetivamente um pilar desse sistema público. A seguir, eu também concluo pelo processo de crescente precarização da imunidade tributária, né, motivado com a imposição de novos requisitos, cada vez mais complexos, eles vão se sobrepondo aos anteriores, e para esse enquadramento, as entidades são apanhadas, algumas vezes até mesmo de surpresa, não conseguindo se adequar. Faço um apanhado geral, desde da Lei 8.212 de 91, até a Lei 12.101 de 2009. De certa forma, também pontuo, já deixo nas conclusões, que algumas pesquisas subsequentes poderiam avançar no estudo sobre as motivações, né, e por que motivo ou quem teria a intenção dessas mudanças normativas. A partir disso, os efeitos da precarização a conclusão é lógica, né? Esses efeitos são socialmente nocivos, que se os hospitais filantrópicos em questão eles terminam sendo um pilar do SUS, se eles estão em risco, a continuidade das atividades dele, por uma lógica, eles estão pondo em risco o próprio SUS de uma maneira geral. Nós estamos observando durante esse período, como também já abordei há pouco, uma grande diminuição de hospitais filantrópicos durante esse período, que eles efetivamente encerram suas atividades por não ter mais possibilidade de continuar economicamente, ou eles estão sendo adquiridos por grandes grupos internacionais. Praticamente 2 grandes grupos chegaram ao Brasil, notadamente a Amil e a Redditor. A Redditor, através de um fundo, parte de um fundo de Singapura, outro de um fundo americano. Eles já adquiriram o Hospital São Rafael, aqui em Salvador, em 2018, e também a Amil, como eu fiz o comentário, que é um fundo americano que fez a aquisição do Hospital Samaritano, que era um hospital que, inclusive, fazia parte do PROAD. Aí, com isso, nós vemos um cenário se desenhando, pelo menos é a conclusão que eu chego ao final, um cenário se desenhando realmente preocupante. Mas, a seguir, eu trago até como conclusão também de que, para reforçar o que é a imunidade tributária, porque eu não consigo, não me fica razoável entender como ela ainda é tão discutida. Então, como uma conclusão, coloque uma vedação constitucional, poder de tributar, uma garantia constitucional, uma cláusula pétrea, um parâmetro de controle de constitucionalidade e parâmetro para interpretação constitucional. De maneira que todo esse processo de precarização, que traz efeitos nocivos
são materialmente inconstitucionais. Além disso, tudo que foi feito, e exaustivamente eu apresento, toda mudança normativa que ocorreu nesse período, desde da década de 90 até agora, através de lei complementar, ou de lei ordinária, desculpe, não observando a reserva qualificada da iniciativa de lei complementar, é uma inconstitucionalidade formal. Então, eu apenas concluo algo ao final que já me parecia muito claro desde antes de começar a investigação, mas trago para que ela seja efetivamente reforçada ao final. Na verdade, eu ainda apresento toda a contrapartida, que também poderia ser um elemento levantado, e que, costumeiramente, ele é levantado contra a continuidade da imunidade tributária, independente da impossibilidade da sua retirada. Então, eu faço uma análise a partir da pesquisa do FONIF, chegando a uma conclusão de que a cada R$1 disponibilizado em relação à imunidade tributária das contribuições sociais, a cota patronal, no caso, a contrapartida que é entregue pelos os hospitais filantrópicos que tinham SEBAS em 2017 e que, no caso, volto a dizer, excluo os participantes do PROAD, essa contrapartida no R$1 que não conformava em contribuição, ele era uma contrapartida de R$5,99, com a média inteira do Brasil desses hospitais. Com isso, eu faço também uma análise da contrapartida do que o Hospital Português... Daniel, sim. Mais um minutinho para a sua conclusão. Ok. Bom, eu faço uma análise, rapidamente, da contrapartida do que o Hospital Português apresenta. Ele optou pela modalidade do SEBAS com um mínimo de 60% do SUS. Com isso, ele vem atingindo há anos esse mínimo. É um hospital que se coloca na condição do atendimento do SUS em Salvador, mas também em filiais que tem no interior, no município de Coité, no município de Miguel Calmon e de Euclides da Cunha. É um hospital que faz o atendimento para o SUS na capital, e que tem que ser bem pontuado isso, de alta complexidade, em especial transplantes. E o Hospital Português termina sendo um dos principais hospitais em relação aos transplantes no estado da Bahia, um percentual altíssimo, a exemplo do transplante de fígado, de mais de 80% dos transplantes que ocorrem no estado da Bahia são feitos aqui no Hospital Português. Eu encerro colocando deixando mais uma possibilidade para o futuro, que é um tema muito sensível e que deveria ser objeto de outras investigações no futuro, onde ainda vou me debruçar, espero, se for o caso, também no próprio período de doutoramento com esse tema, né, porque a mercantilização da saúde, do que está se transformando, é um risco ao sistema inteiro brasileiro dele ruir, de verificarmos que o que hoje está acontecendo e está caminhando de maneira silenciosa vai se transformar em poucos anos. Então, encerro aqui, também peço desculpa por avançar pelo tempo, mas essas são as minhas considerações finais. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado a você, Daniel. A gente tem aí, recebemos duas presenças, Cecília Moraes, Liliane Pazelli. Foi transmitido lá pelo YouTube, mas o stream está travando bastante, e aí eu as convidei, tinha mais gente, mas terminou saindo, algumas pessoas estavam esperando. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela apresentação, muito boa. Eu vou passar, então, conforme nós tínhamos indicado ao início, vou passar para o professor Augusto, para que ele faça as considerações. Professor Augusto, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Pergunto se me ouvem, se o som está funcionando perfeitamente. Inicialmente, quero agradecer, professor Portela,
pelo convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando dessas bancas. Cumprimentar o professor Dirley da Cunha Júnior, satisfação reencontrá-lo. Também cumprimentar o nosso prezado mestrando, Daniel Bento, que nos dá a satisfação de ver mais uma vez uma apresentação tão bem feita, tão cuidadosa, sobre essa temática que é especialmente relevante para nós. Inicialmente, eu quero registrar, né, o pleno atendimento pelo Daniel de todas as recomendações que fizemos aqui faz cerca de um mês durante o exame da qualificação. E eu quero dizer, Daniel, que eu achei que ficou realmente muito melhor o seu trabalho. Não que não estivesse bom, ele já estava muito bem estruturado, muito bem organizado, bem construído, mas eu acredito que ficou muito mais didático, a leitura ficou compreender a sua linha de argumentação até as conclusões finais do trabalho, onde você nos apresenta, né, as razões dessa preocupação, que eu acho que deve ser de todas, que é a fragilização do nosso sistema de saúde. Nós já podemos perceber, você falou aí da rachadura do sistema de saúde, né, de um pilar que seria abalado, e eu diria que a gente já vê essas rachaduras assim a olho nu, né? A gente já a gente percebe a fragilidade, a insuficiência do sistema de saúde, e mais ainda o fato de que, por mais que a sociedade faça um investimento nessa área, nós temos sempre a impressão que não conseguimos avançar, não conseguimos evoluir. Ou seja, as carências, as demandas inassistíveis na área de saúde da nossa sociedade, elas permanecem muito claras, muito evidentes. E agora, no cenário da Covid, isso se tornou ainda mais claro. Mas então, dentre as várias alterações feitas, eu começo comentando pelo novo título do trabalho. Eu acho que ficou excelente, né? Dá exatamente a dimensão e ilumina o ponto de atenção, ou seja, o processo de precarização e as suas consequências. Então, mais do que uma condição estática de fragilidade, como anteriormente é redigido. Então, eu acho assim, parece um detalhe, a mera substituição de algumas palavras no título, mas eu acredito que ela dá uma visão muito mais clara, mais precisa, do fenômeno que você analisa em sua pesquisa. Depois, a reestruturação também dos capítulos, eu gostei bastante, a separação da metodologia em capítulo próprio, é uma coisa que eu sempre recomendo e sinto falta quando não encontro, porque uma pesquisa científica, todos nós sabemos, é sempre esperado que ela seja passível de replicabilidade em outros ambientes de pesquisa empírica. Então, a metodologia tem que estar clara, explícita, detalhada e segregada dentro do trabalho, como está. E, na sequência, toda a organização também dos seus capítulos mais conceituais, desde o capítulo 3, que resgata todas as referências teóricas que embasam a sua pesquisa, né? Passando pelos conceitos de filantropia, de beneficência, discutindo a política de saúde em seu papel de política social, analisando os vários formatos inerentes ao sistema de saúde. Na sequência, eu acho que também ficou bem organizado o capítulo 4, ficou muito bom, com o papel dos hospitais filantrópicos, né, no nosso contexto de saúde brasileiro. Então, passando desde a origem, o surgimento desses hospitais, abordando a sua evolução e chegando ao final a uma análise crítica na nossa estrutura do Sistema Único de Saúde, que precisa ser revisado, aperfeiçoado e melhorado. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde ele tem um papel importantíssimo em nossa sociedade e encontra entre os seus pilares os hospitais filantrópicos. Então, precisamos ter muito cuidado e atenção com essa temática. Na sequência, então, você vai se debruçar sobre a imunidade tributária, que é um requisito de existência e de viabilidade financeira desses equipamentos. Então, isso também é importante, é central. E aí chega ao cerne, ao núcleo da sua pesquisa, que é o próprio processo de precarização e os riscos dele subsequentes, e como tudo isso precisa ser analisado no cenário do próprio Estado da Bahia, através do estudo de caso do Hospital Português, para então alcançar as conclusões. Então, eu acho que essa estrutura, essa organização do trabalho, ela ficou muito, muito interessante, muito positiva. E eu diria, inclusive, que mais do que uma dissertação, você tem aí praticamente um livro.
O conteúdo está tão sistematizado, ele ultrapassa a mera lógica de uma pesquisa científica, às vezes muito delimitada, às vezes muito pontual, que cumpre os requisitos técnicos esperados para uma dissertação, mas, por vezes, versa sobre um tema tão delimitado e restrito que não tem a amplitude que a sua pesquisa tem. O seu trabalho ele traz ali uma aula teórica. Para quem não domina, não conhece, não tem profundidade nesta área temática, como a maioria de nós, porque não somos especialistas em saúde, embora eu seja da área de finanças públicas e já tenha várias vezes me debruçado sobre problemas referentes ao financiamento da saúde pública, inclusive todo esse processo da judicialização e da regulamentação do SUS, enfim, mas confesso que foi uma aprendizagem muito grande a leitura do seu trabalho. Encontrei aqui muitas informações que eu não tinha e cheguei ao término da leitura e da análise da sua dissertação com a compreensão bem mais plena, bem mais ampla desse trabalho. Então, veja, nessa etapa que já não cabe mais assim, recomendações, não só porque já as fizemos antes, como porque já foram cumpridas, contempladas adequadamente. Então, eu acho que o mais importante aqui, a nível de sugestões e recomendações, são os passos futuros, subsequentes à própria defesa. Então, eu queria ressaltar o seguinte, na minha percepção, você aponta aqui um problema fundamental da nossa sociedade. As políticas de saúde são um componente dos mais relevantes dentre o leque de ações estatais e estão sob risco. Então, a gente vê, eu estava aqui assistindo a sua apresentação, alguns dos pontos que você levanta, eles não são exclusivos à área de saúde, eles se refletem em outras áreas. Porém, na área de saúde, vão produzir consequências mais graves. Então, por exemplo, essa questão do excesso de regulamentação, de uma regulamentação dinâmica, em que você tem a sensação de estar todo o tempo perseguindo um alvo móvel, não é? Já são editados outros, e você já tem que começar novamente a perseguir um novo conjunto de normas, um novo conjunto de prestações de contas, de prestações de informações, assim por diante. A gente reconhece isso em quase todas as áreas. Isso está presente na área educacional, na área de segurança pública, na área financeira propriamente dita. O Tesouro Nacional edita normas assim, sem parar sobre os temas fiscais e financeiros. Então, parece que nós vivemos no Brasil, né, um movimento contrário às tendências internacionais, de regresso ao modelo burocrático mais formal, mais fortemente enraizado de gestão, aonde estamos, inclusive, tornando inviável o processo gerencial. Isso tem uma repercussão também na área de controle interno, aonde a gente também verifica um excesso nas práticas de controle interno. O controle interno ele não consegue contribuir para a melhoria da gestão, tanto em organizações públicas como privadas, ele não consegue entregar o que promete, e tampouco consegue prevenir, digamos assim, os maus feitos, para usar uma expressão popular e mais simples, né? Que são tão constantes e tão presentes no nosso setor público e também no setor privado, porque sempre que temos alguma coisa errada no setor público, quase sempre há um reflexo no setor privado. São dois lados de uma mesma moeda, essas coisas não acontecem separadamente. E, às vezes, as divulgações, enfim, os debates, sobretudo na mídia, eles parecem não dar a visibilidade necessária a essa dualidade, a esse aspecto dual dos processos inadequados de gestão das políticas públicas e sociais, né? Mas, então eu queria ressaltar aqui, como recomendação muito forte, duas coisas. Primeiro, que você transforme essa dissertação em livro. Porque, observe, infelizmente, na nossa sociedade, são poucos os que leem os trabalhos acadêmicos, não é? A produção acadêmica ela termina tendo um alcance circunscrito à própria comunidade acadêmica, ou seja, aos professores e aos mestrandos e doutorandos, aqueles que estão fazendo pesquisas. E isso já é importante, porque cada trabalho constitui uma base em cima da qual outras pesquisas serão avançadas, serão desenvolvidas. Então, isso já é importante em si mesmo, mas não é suficiente. O seu trabalho, e volto a dizer, gostei muito do seu trabalho, eu diria, inclusive, assim, sem nenhum receio de estar exagerando, que ele está acima da média das dissertações de mestrado que a gente tem avaliado nas diversas instituições
E eu já tenho um tempinho aí transitando pela área dos programas acadêmicos de mestrado, né? Já são mais de 20 anos. Então, eu percebo com clareza a profundidade, o rigor, o cuidado do seu trabalho. E, nesse sentido, eu recomendaria, primeiro, tentar transformá-lo em livro, para que ele tenha uma visibilidade e um alcance que não terá se permanecer apenas no formato de dissertação. E, segundo, que ao lado da produção de artigos científicos, que certamente você vai gerar como subprodutos da sua dissertação, como é de praxe, provavelmente em coautoria com seu orientador, juntamente com a equipe aí que trabalhou, mas, enfim, que você, utilizando esse seu conhecimento tão profundo e essa sua percepção ocorrendo atualmente, com essas mudanças que são recentes. Eu observei na sua apresentação, quando você falou da internacionalização e destacou que ela se iniciou em 2015. Então, quer dizer, nós temos 5 anos, meia década, em que esse processo começa a se manter, a se mostrar efetivo aqui no Brasil. Então, veja, os efeitos ainda vêm pela frente, inclusive aqueles associados a... Não é só internacionalização, não é só privatização, você tem também um processo muito grave de cartelização, com poucos grupos dominando todos os hospitais do Brasil. E, portanto, concentrando um poder político muito forte de negociação junto aos órgãos reguladores, com risco, inclusive, aquele tradicional risco de captura dos órgãos reguladores. Não estou de forma alguma afirmando que isso aconteceu ou vai acontecer, mas o risco existe. Ele acontece em vários setores e obviamente, se você tem 2 ou 3 grupos comandando parcela substancial dos equipamentos de saúde do país, esses grupos se tornam demasiadamente fortes e aptos, eventualmente, a exercer papéis que não lhes cabem. Então, eu acho o seguinte, que esse tipo de constatação que você nos traz e de preocupação que você nos levanta é de fundamental importância que ele chegue à população e à sociedade. E isso se faz não através dos artigos acadêmicos, que são importantes, mas através de lives, de artigos em jornais, de artigos em revistas, entendeu? Então, de participações, às vezes, menores, em seminários, em congressos, voltados para o grande público, não só em eventos eminentemente acadêmicos e científicos. E eu diria que é fundamental que esse seu trabalho não esgote a sua repercussão no ambiente acadêmico, mas que ele ultrapasse muito esse ambiente acadêmico e vá à mídia, entendeu? Inclusive, sempre que a gente tiver oportunidade lá na Unifax, não é, professor André? Eu gostaria que você pudesse nos brindar com uma apresentação dessa pesquisa lá. Nós temos o mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, no qual eu e o professor André compartilhamos a área de finanças públicas, e eu vejo a sua temática como uma temática de grande interesse para os nossos mestrandos. Temos mestrandos da área de saúde, que lá trabalham. Então, é o tipo de apresentação que interessa a quem se debruça, a quem estuda, a quem pesquisa nesta área. Eu acho que é fundamental, ela vai sim repercutir no estímulo a pesquisas subsequentes por esses mestrandos, por esses profissionais. Então, dito isso, eu gostaria de insistir nesse ponto, ou seja, que se busque a visibilidade, tá, em todos os planos possíveis. Não é? Voltando ao tema propriamente dito da pesquisa, eu queria apenas destacar um ponto que a gente comentou, não é crítica nem é recomendação de mudança, mas sempre que você fala, me preocupa. A questão previdenciária que está conexa à imunidade dos hospitais. Né? Aí, veja, eu não estou devidamente informado na profundidade necessária para fazer uma objeção ou uma contraposição a isso, mas, assim, desde o final dos anos 90, que a estrutura financeira do país ela comporta uma segregação entre as funções de financiamento das políticas públicas e as funções previdenciárias. Então, tanto assim que o sistema contábil previdenciário ele é segregado, ele é separado, ou seja, contribuições patronais, elas saem como despesa e ingressam lá como receita, aonde você terá como despesa posteriormente o pagamento das aposentadorias, pensões, etc. Então, infelizmente, está muito em moda, que a gente tem visto aí na mídia, inclusive está no jornal de hoje. Ontem, o ministro estava aí falando em desoneração da folha. Eu fico assustado quando eu ouço essa expressão, desoneração da folha.
porque é uma expressão, assim, eufemística para falar em suspensão de receitas previdenciárias, suspensão do pagamento de receitas previdenciárias. E receitas previdenciárias não podem ser suprimidas no contexto de déficit que nós vivenciamos do lado de lá, na esfera previdenciária. Então, eu sempre defendo, assim como princípio, nesta área, que política tributária tem que ser feita com os tributos propriamente ditos, os impostos, contribuições, mas não as de ordem previdenciária. Se nós optamos, enquanto sociedade, isso não é caminho único do Brasil, há mais de 20 anos, por separar o universo previdenciário financeiro, não podemos agora ficar brincando ali de desonerar, não pode, a contribuição previdenciária não pode ser mexida. Se o governo quer fazer política de incentivo em qualquer área, ele trabalha com seus impostos, com as suas taxas, mas não com a contribuição previdenciária, porque ela não comporta, não permite. Mas, no entanto, no setor especificamente de saúde, me parece que o componente mais relevante da imunidade está na contribuição previdenciária. Então, a gente tem aí um problema realmente complexo. Não dá para chegar para o outro extremo e afirmar assim, não tire a contribuição previdenciária daí, porque você esvazia a imunidade, que hoje é requisito de funcionamento desse pilar do sistema de saúde. Mas esse é um problema que talvez valha a pena você pensar numa pesquisa subsequente. Não muda nada aí, eu acho que o seu trabalho está excelente, nenhuma recomendação de alteração, mas com o potencial que você demonstra, eu acredito que você fará doutorado mais à frente. Então, é um ponto para você ter em vista. Ou seja, de um lado, é preciso, sim, atenção fundamental a esse pilar tão importante do sistema de saúde. De outro lado, e você já elenca essa problemática, é preciso ter atenção ao processo de mercantilização da saúde, cartelização da saúde, internacionalização da saúde, porque os interesses de grandes grupos financeiros oriundos do exterior não têm grande conexão com as necessidades da nossa população. Então, isso pode levar a problemas seríssimos à frente. Eu vejo isso com grande desconforto, com grande preocupação. Eu preferia que esse tipo de processo não estivesse acontecendo. Mas está. E se está, precisamos nos debruçar sobre ele. Mas, ao lado disso, e foi um dos pontos centrais da sua pesquisa, o instrumento da imunidade tributária, ele não deveria incidir sobre a contribuição previdenciária. Porque a contribuição previdenciária, ela tem uma lógica distinta. Veja, a contribuição que o funcionário de um hospital e também a entidade patronal, ela está pagando, ela vai alimentar a aposentadoria e pensão futura desse funcionário. Então, não importa se ele está no hospital ou não está. Se esse recurso falta lá na frente, você compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário. Então, todo o debate, toda a discussão sobre a reforma previdenciária que tivemos no ano passado, que foi, infelizmente, tão mal conduzido, a gente sabe que as informações colocadas eram muito distorcidas, com propósitos, né, de favorecer aí a aceitação de determinadas medidas, que não eram necessárias nem adequadas. Eu tenho uma avaliação mais crítica possível da reforma previdenciária que foi feita no Brasil. Eu acho que ela foi altamente destrutiva e seguimos no caminho errado, mas não vamos trabalhar isso aqui agora. Mas, veja, esse é um ponto para ter atenção. Ou seja, é preciso, sim, ter mecanismos de suporte, de apoio ao funcionamento dos hospitais filantrópicos. Agora, existe a generação da folha. Então, esse é um problema aí que está posto para ser analisado. Eu não estou, volto a dizer, não estou defendendo que isso seja extinto, porque você quebra a sustentabilidade desses hospitais. Mas existe algo de incoerente. Existe algo de incoerente neste modelo, na minha percepção, é um tema que pode ser analisado em pesquisas futuras. Mas, então, para concluir, eu quero lhe dar os parabéns, dizer que o seu trabalho está excelente. Quando tiver a versão final já depositada e tal, disponível para divulgação em geral, gostaria de divulgá-la lá na Unifax, e quem sabe, se o professor André concordar, a gente levá-lo em algum momento para fazer uma apresentação. Se for mais adiante, pode ser presencial. Se for mais esse ano ainda, virtual, né, desse trabalho, uma coisa de meia hora, um pouco mais, uma hora, com a subsequente debate com os nossos mestrandos. Mas gostei demais. Então, parabéns, excelente. Novamente agradeço ao professor André a oportunidade, cumprimento o professor Dili, cumprimento todos que estão assistindo. Desejo sucesso a você nas próximas etapas. E encerro aqui os meus comentários. Muito grato.
Muito obrigado, Augusto. Como sempre, observações excelentes. Fica aí o convite a Daniel, eu também subscrevo, acho que é uma ideia excelente, acho que tem mérito suficiente, sim, para fazer essa apresentação. A gente pode combinar isso depois. A questão da desoneração da folha dá muito pano para manga mesmo. Acho que é um tema bom para depois você desenvolver, Daniel. Muitíssimo obrigado, Augusto. Eu vou passar, então, para o professor Dirley, para que ele também faça as ponderações. Fique à vontade. Muito obrigado, meu amigo, professor André Alves Portela. Para mim é uma honra muito grande estar participando desse momento muito especial, muito feliz na vida do Daniel, que foi meu aluno, né, em 2 disciplinas lá no nosso programa de Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica de Salvador. Né? Eu cumprimento o amigo professor Augusto Monteiro pela participação mais uma vez, porque tivemos a oportunidade da banca de qualificação, onde nós trocamos ideias e reflexões muito importantes. E o que eu posso aqui, né, além de, obviamente, saudar, né, a Cecília e a Liliane, que estão presentes, e de uma maneira muito especial o próprio Daniel, né, agradecendo, né, a todos esse momento aí de imersão acadêmica. O que eu posso aqui mencionar é que o Daniel, ele conseguiu, né, como o próprio professor Augusto Monteiro mencionou, da qualificação para cá, dentro de um pequeno e reduzidíssimo espaço de tempo, né, incorporar todas as nossas sugestões, começando pela própria denominação, pelo próprio tema, né, que passou agora a ter uma essência bem mais, digamos assim, recortada, né, e muito assim transparente, né, você está defendendo exatamente que a forma como a imunidade tributária, né, das entidades filantrópicas hospitalares no Brasil, né, tem operado, né, a partir dessa insegurança jurídica, né, o que torna todo o sistema muito precário em relação a isso e os efeitos negativos que isso pode produzir, né? E eu vi, Daniel, que você evoluiu muito de lá para cá, né, incorporou todas as sugestões da qualificação, apresentando um trabalho de excelência, né, trabalho à altura do nosso programa de políticas sociais e cidadania, extremamente qualificado, né, e do ponto de vista da minha disciplina do direito constitucional, eu não tenho aqui nada a fazer, nada a ponderar ou nada a questionar, né? Você foi muito preciso na sua crítica do desrespeito generalizado em relação à reserva, né, constitucional do tema, não é? A iniciativa de lei complementar, que é uma reserva, né, qualificada, o tema da imunidade, por envolver, portanto, uma limitação ao poder de tributar, né? É um tema que a Constituição não foi implicitamente, não, foi de forma bastante explícita, bastante, digamos assim, escancarada, aberta, que a nossa Constituição reservou, né, a iniciativa de lei complementar, que se submete a maiores formalidades e solenidades para a sua aprovação, né, e você falou muito bem disso, né, você coloca a imunidade tributária como uma verdadeira garantia constitucional do cidadão contribuinte. André, não sei se você compartilha comigo dessa opinião, mas acho que a primeira vez que eu li alguém falar das limitações ao poder de tributar como garantia constitucional do cidadão contribuinte foi a partir da leitura que eu fiz do livro do Aliomar Balieiro, em que ele fez essa sustentação muito boa, né? Porque até então a ideia que se tinha é que aquela limitação ela tinha uma forma de apenas parametrizar o exercício do poder tributário do Estado, mas ainda não se vislumbrava que aquela limitação, esse poder, na verdade, investia o cidadão de um outro poder, ou seja, empoderava o cidadão, qualificado como cidadão contribuinte, empoderava o cidadão a resistir a qualquer investida do poder de tributar, não é? E na condição de garantia fundamental, reveste-se de
todas as qualificações de uma cláusula pétrea, ou seja, é uma garantia fundamental que limita o próprio exercício do poder constituinte de reforma, né, que é exercido pelo próprio Congresso Nacional, além de, obviamente, parametrizar a interpretação, a aplicação da temática, né, e próprio a parametrização da própria construção de consensos e de soluções. Então, acho que o Daniel transitou muito bem na parte que me toca, viu, gente? Mas eu gostaria de fazer aqui uma indagação a Daniel, que na verdade não é nem indagação, Daniel, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque quando você fez referência, não é, ao nosso sistema privado de saúde, você fez uma relação entre Brasil e Estados Unidos. Eu fiquei um pouco na dúvida, não é? Porque é muito comum a gente aqui no Brasil ter uma ideia de que o sistema público de saúde nos Estados Unidos é o pior que existe. Né? É o pior que existe. Primeiro que não é um sistema público universal. Eu acho que de todos os países desenvolvidos do mundo ocidental, né? Me corrija, Daniel, se eu estiver errado, mas me parece que de todos os países desenvolvidos do mundo ocidental, os Estados Unidos são o único que não possui um sistema público de saúde universal. Ele possui, sim, parcialmente um sistema público de saúde que, de uma certa forma, é muito precário, né? Acho que é muito conhecido como acho que é Medicare, o Medicaid, né? São duas digamos, duas vertentes, são duas versões desse sistema parcialmente público de saúde que eles têm. É o Medicare e o Medicaid. Mas essas duas vertentes de saúde, desse sistema parcial de saúde pública nos Estados Unidos, eles são destinados basicamente, sim, claro, aqui entrar nos pormenores, a pessoas que fazem parte, que estão abaixo da linha da pobreza, ou a pessoas idosas igual ou acima de 65 anos, ou seja, deixando de lado, ou seja, excluindo todos os demais, né? Aqueles que não estão, que não integram ou não estão abaixo da linha de pobreza, ou aqueles que são mais jovens, abaixo de 65 anos. É bem verdade que o Obamacare, né, na época do governo Obama, que ele tentou implantar em 2010, tentou garantir uma maior acessibilidade, não ao sistema público de saúde, mas ao sistema privado, né, aprovando um conjunto de legislações para obrigar o cidadão a ter o seu próprio convênio de saúde, mas claro que garantindo, né, subsídios, exigindo, por exemplo, para a empresa contratar planos de saúde para os seus funcionários, mas em contrapartida o governo federal, né, injetava recursos nessa empresa, né, ou o cidadão individualmente, né, sendo obrigado a contratar um plano de saúde também com subsídio do Estado, etc. Teve uma iniciativa muito interessante, né, por parte do Obamacare, mas me veio a dúvida, né, quando você equiparou, né, o sistema privado de saúde no Brasil com o sistema privado de saúde nos Estados Unidos. Eu queria apenas que você voltasse a falar um pouquinho sobre isso, e se realmente é isso, né? Ou seja, se existe essa equiparação, ou se lá nos Estados Unidos esse sistema privado é mais potencializado, né, e o sistema público menos potencializado, né? Até porque aqui no Brasil, até onde eu conheço, mas eu conheço muito pouco esse funcionamento do nosso sistema privado de saúde, mas até onde eu tenho conhecimento, com todas as minhas limitações, por falta, né, de acesso a muitas informações, é que praticamente 45% da saúde aqui no Brasil é de saúde suplementar, não é? Ou seja, é prestado no âmbito, né, econômico, no âmbito capitalista, com fins lucrativos, por operadoras de plano de saúde, restando para o nosso sistema público de saúde, que é um sistema público universal, né, um percentual de 55% da população. Então, somente 55% da população é que tem acesso às ações e aos serviços públicos de saúde no Brasil.
enquanto 45% está lá, né, se utilizando das operadoras com seus convênios, com seus planos de saúde, sem fazer demanda ou sem sobrecarregar, né, o sistema público de saúde. E mesmo assim, e aí eu peço desculpas também, caso eu tenha, né, essas informações de forma equivocada, e mesmo assim, o Brasil é um dos piores países de investimento per capita, né, em saúde pública, né, em comparação daqueles países que têm um sistema, né, público universal, né? Só para a gente ter uma ideia, enquanto a Suécia, por exemplo, investe per capita, vamos imaginar, aqui em dólar, quase 4 mil dólares per capita, nós aqui investimos 500 e poucos dólares per capita, né? Ou seja, estamos abaixo da Argentina, estamos abaixo de Cuba, e olha que em Cuba, né, que é um sistema público de saúde universal, lá praticamente 100% das pessoas têm acesso, demandam, fazem uso, né, sobrecarregam o sistema público universal. Aqui, apesar do nosso sistema público ser universal, apenas 55% das pessoas. Nós que estamos aqui, por exemplo, participando dessa banca, nós podemos, né, temos esse privilégio, né, divino, enfim, de termos um plano de saúde privado e nós não sobrecarregamos o sistema público de saúde, né? Nós não sobrecarregamos. Então, acredito que nós que estamos aqui, por exemplo, nós não fazemos parte dessa clientela do SUS, porque temos condições, Deus nos permitiu isso é um privilégio que nós temos, a gente só tem a agradecer diariamente a Deus em relação a isso. A gente tem o nosso plano de saúde, ou contratado individualmente, ou a partir de certas associações que a gente integra, ou das instituições que a gente é vinculado, a gente tem acesso ao serviço que é privado. Então, a gente, de uma certa forma, não é? A gente economiza os recursos públicos. A gente economiza porque a gente não demanda, né, o serviço único de saúde no nosso sistema público. Então, quando a gente observa, poxa, Cuba, que tem praticamente 100%, né, da população sobrecarregando, usando o serviço público de saúde, que lá é universal, investe em renda per capita quase 600 dólares, né? Nós aqui estamos em 530, 540 dólares, né? Eu queria só fazer essas reflexões e queria te ouvir, Daniel, porque você, né, tem essa expertise nessa área, né? Sem sombra de dúvida, você pode me ajudar muito a entender isso aí. Mas eu concluo aqui, meus queridos amigos, professor André Portela e professor Augusto, agradecendo a oportunidade de estar aqui apresentando essas reflexões e dizer que, para mim, o trabalho está, né, sensacional, espetacular, concordo plenamente com as ponderações e os elogios que o professor Augusto fez, né? Acrescento até mais porque o Daniel foi meu aluno em 2 semestres diferentes, em 2 disciplinas, então talvez até eu acrescente mais ainda, né, esses elogios, parabenizando aí Daniel, né, e dizendo que tudo o que você passou valeu a pena, né, e hoje, né, será todo o coroamento desse esforço seu. Professor André, muito obrigado, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, Dirley. Está aí, né, uma série de considerações, o tema é realmente apaixonante. Na mesma linha do que Augusto colocou, eu acho que cabe realmente a Daniel pensar sobre a possibilidade de ampliar um pouco mais a sua pesquisa no nível de doutorado para falar sobre financiamento de uma maneira geral e entrar nessas questões todas aí que Dirley acabou de colocar. Eu vou passar a palavra para Daniel, tem algumas reflexões que Dirley colocou, especificamente a pergunta dele quanto ao sistema norte-americano e a comparação que se possa fazer quanto a isso. Só uma informação para ilustrar, para aprofundar um pouco mais a ilustração que Dirley já colocou. Historicamente, a gente tem, Dirley, Augusto, a gente tem um gasto per capita ano no Brasil que é historicamente metade da Argentina. Então, assim, é um negócio assustador, como é assustador também, às vezes a gente, vamos lá, né, vamos para as bases, é assustador, Dirley, não sei se às vezes você tem esse insight, mas às vezes eu tenho, rapaz, pagar por saúde, a gente já se acostumou à ideia, né? Mas pagar plano de saúde é um negócio, você vai se operar, está morrendo, você vai ter que pagar, e acabou, e independentemente do... E é o que você falou, somos
privilegiados, né? Mas se a gente parte desse inconformismo aí, muita coisa passa a ser. E com relação a esse gasto que se tem com o SUS, ficar atento só que entram aí quando a gente fala em financiamento público da saúde, entra também o que a gente paga para os planos, viu, Dirley? Financeiramente, aquilo que a gente paga entra como sendo gasto de saúde pública, porque deduz lá no imposto de renda e porque há também os repasses para a iniciativa privada. É SUS também. Então, o negócio, quando a gente vai entrando no detalhe, é um negócio assustador. Daniel, fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Seu microfone está fechado. Pronto. Agradecer as considerações do professor Augusto, do professor Dirley, e quanto à pergunta do professor Dirley em relação à comparação que eu fiz com o sistema brasileiro de saúde, o financiamento do sistema, financiamento da saúde no Brasil e financiamento nos Estados Unidos, a comparação, inicialmente pegando o exemplo, um quadro que eu trouxe na investigação, na dissertação, a Inglaterra tem o investimento em gasto público de 81,7% público, a Dinamarca 84,5%, a Suécia 81,7%. Então, esse é o percentual que é dados de 2012, né? Os Estados Unidos, ele tem um percentual que fica em torno de 30% a 32%, que são essas formas que o próprio governo custeia para pessoas com idade acima dos 60 ou 65 anos ou condição de extrema pobreza, mais comuns enfim, áreas periféricas de grandes cidades e estados mais carentes. A questão é que o desembolso para a saúde brasileira, esse patamar onde eu coloco, o desembolso que o Brasil faz para planos de saúde, e às vezes planos de saúde com cobertura total e custo muito, muito elevado, e principalmente quando a idade vai avançando, então cada faixa etária, o valor vai subindo, então sendo calculado dessa forma, nós estamos muito próximos do formato americano em relação ao desembolso, como ele é financiado. Nesse aspecto, é onde o Brasil já se aproxima em relação ao percentual total do custo de saúde. A grande diferença entre um caso e outro, independente da questão do custeio, é que o formato americano, ele é uma cobertura universal de saúde. Seja o plano de saúde, seja privado, seja pelo governo, você tem direito a uma cesta de serviços muito bem definida, você não ultrapassa. Caso você precise, ou você paga fora aquele valor que você paga mensalmente, ou você não tem o serviço mesmo dentro do próprio hospital. Você não é remanejado, se for o caso, uma cesta de serviço mais simples, você não é remanejado a uma internação comum para uma UTI, digamos, um caso mais complexo. O que nós temos no Brasil, no final das contas, a grande diferença é que, como ele não é uma cobertura universal de saúde, ele é um sistema universal de saúde. Então, por mais que esteja em um plano privado, primeiro que há a possibilidade da judicialização para que tenha o cumprimento do plano de saúde, isso bastante comum, atualmente bastante comum, com os planos privados e muito mais com o próprio SUS. Então, por mais que o plano seja privado, ou a pessoa utilize o Sistema Único de Saúde, não existe cesta de serviço. Ele pode pleitear, mesmo que seja negado na esfera direta com o prestador de serviço de saúde, mas ele pode judicializar e ele vai ter o pleito de saúde dele atendido. A grande diferença estaria nesse aspecto. A comparação onde eu coloco é o desembolso. O desembolso nós estamos muito próximos, mas a prestação, no final das contas, a grande diferença está aí entre cobertura universal de saúde, como eles chamam nos Estados Unidos, que é uma cesta de serviços, e um sistema universal de saúde que nós temos no Brasil, que ele não é limitado, ele é ilimitado, mesmo que seja apenas por judicialização. Ok, Daniel. Teve alguma colocação de Augusto com relação ao convite e, salvo engano, a uma opinião sua sobre a questão mais crítica do impacto que essa imunidade pode ter no sistema de financiamento de uma maneira geral da saúde, né? Professor André,
posso tentar compartilhar uma tela rapidamente? 10 segundinhos? Claro. Porque essa tela que eu vou compartilhar, eu extraí de uma palestra minha, que eu estava exatamente falando sobre a judicialização da saúde, né, a necessidade da judicialização da saúde em razão, né, dessa precarização da efetividade do direito fundamental à saúde. Aí eu, por acaso, achei aqui, mas é coisa simples, é só para a gente ter uma ideia nessa questão do percentual, né? Eu não sei se já está disponibilizado aí. Para mim tem um delayzinho, ainda não entrou, não. Para mim aqui não. Tem um delay, rapidinho, é um delay. Tá indo. Tá indo? Eu coloquei até aqui do lado esquerdo esse montão de dinheiro aqui. O Brasil está lá embaixo, não é? Então a gente tem aqui ó, o que o Brasil gasta no âmbito da saúde pública, né, em comparação a outros tantos. A gente está atrás da Argentina, Sim. de Cuba. Gilles, só para eu entender, gasto público, esses 45 é de quê? É referente a qual é o universo geral? É o gasto... Aqui é gasto público. Aqui é a demanda no âmbito do SUS. Tá. Então o universo, o 100% aí é o gasto com saúde. Tá. Então, nós temos aqui praticamente a Suécia, que gasta, né, recursos públicos para atender a população, ou seja, em demandas sobre ações civis de saúde, quase 82%, e tem um investimento per capita de $4.423, né? A gente gasta, né, para atender 46% praticamente da população brasileira, a gente tem um investimento de 512. Eu esqueci de colocar a fonte aqui, mas a fonte, em tese, é uma fonte fidedigna, né? Mas eu esqueci de colocar aqui para mostrar para vocês. Mas pronto, só era isso mesmo. Devolvo a palavra aí. Muito obrigado. Valeu, Dirley. Daniel, então, alguma consideração a mais? Bom, agradeço, na verdade, a atenção que foi dispensada dos professores, agradeço também aos participantes, Liliane e Cecília, agradeço imensamente a experiência da qualificação, porque as sugestões, como foram postas, se transformaram em algo essencial para o avanço do trabalho. O trabalho ganhou um outro formato, mesmo com muito pouco tempo para fazer, mas elas se encaixavam com tanta facilidade que foi apenas reestruturar e concluir da maneira que foi indicada. Agradeço bastante a qualificação. Claro, agradeço o nosso momento de hoje, da defesa, tão importante quanto. Agradeço as ponderações do professor Augusto, inicialmente, o convite que também foi feito, e já me coloco à disposição. Quando houver a oportunidade, pode contar comigo para apresentação sobre o tema, ou qualquer tema que também verse sobre a saúde, a administração de saúde, financiamento da saúde. Agradeço as ponderações do professor Diller, lembranças das duas disciplinas que foram excelentes, abordamos as questões de judicialização da saúde lá também, discutimos bastante sobre esse tema, então foi muito bom, foi um dos grandes momentos do programa, né, do mestrado. O professor André Portela, agradeço por tudo, né, a paciência que teve, o contato, as idas e vindas, a marcação, o adiamento, todo esse contexto de pandemia que todos nós passamos, a mudança completa, a mudança da minha programação que eu tinha anteriormente, de tudo, não apenas da defesa, mas programação de vida durante esse período, e agradeço toda essa compreensão e digo, assim, no momento de fechamento, sem a orientação do professor André Portela, seria inviável chegar
claro, os professores também, os demais professores daqui da banca, mas sem a orientação do professor André Portela seria inviável chegar a esse final. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, Daniel. Eu realmente aqui agradeço e fico feliz de ter compartilhado da sua companhia aí ao longo desses 2 anos de orientação. Conseguimos estabelecer uma relação para além da orientação específica. Eu acho que com relação ao seu trabalho, tudo que poderia ser dito foi dito. Realmente muitos elogios muito, muito qualificados, né? Dirley na área da constitucionalismo, da visão mesmo dos direitos fundamentais, e Augusto, você pode ter os elogios também de Augusto em altíssima consideração, porque é alguém que entende realmente da área do financiamento, e mais do que isso, o convite aí que ele lhe deixou e que, pelo que eu entendi, está aceito por você, depois a gente vai apenas... Mas, assim, tudo do seu trabalho já foi dito, eu também não teria grandes observações a fazer, além das que foram feitas, mas só fazer o registro também sobre a sua trajetória e a sua conduta. Ratifico o que você falou com relação às dificuldades que você teve ao longo do período, né? Muita coisa realmente aconteceu. Você é diretor de um hospital, de um grande hospital aqui em Salvador, e eu acompanhei um pouco isso, questões pessoais também que você me relatou, mas eu acho que você tem motivo de sobra para ter orgulho do trabalho que realizou, a sua família também, os seus amigos. Sei que Liliane se apresentou para mim, é sua companheira, então acho que tem também muito orgulho de estar de estar participando desse momento, e para mim, como eu falei, foi um prazer realmente tê-lo como orientando, e faço votos de que você aprofunde nos seus estudos, inclusive no nível de doutorado. Eu não sei, eu consulto os meus colegas, eu estou com a ideia aqui, já que na qualificação Dirley, inclusive, fez uma sugestão, consulto vocês sobre nós fazermos eu não posso, eu não vou... Está gravando, então nem adianta eu pedir a Daniel para sair, nem adianta também a gente tentar outra sessão. A minha sugestão, num primeiro momento, mas eu vou ouvi-los, seria a gente silenciar os nossos microfones e câmera, e eu faço uma ligação rapidamente coletiva por WhatsApp para vocês, estando aberto, entretanto, as sugestões. Professor André, me permite mais uma vez? Olha, ninguém tem dúvidas que o Daniel foi aprovado, então eu sei que Vossa Excelência, como professor orientador, né, obviamente ficaria numa posição até delicada, né, constrangido, né, de ter essa iniciativa, tá? Mas eu acho que não há dúvida, se o professor Augusto concordar comigo, que o Daniel está aprovado, o trabalho dele está maravilhoso, a gente não precisa cumprir essa formalidade para burocratizar esse momento tão especial na vida dele, não. Estou de acordo, perfeitamente de acordo. Como já disse, um trabalho excelente que merece o maior reconhecimento e elogios da minha parte. Meu voto é pela aprovação, obviamente, certamente. Bom, eu seria no máximo voto vencido, então não vou nem me manifestar nada. Daniel, fica então para dar um ar de solenidade. A banca reunida decidiu à unanimidade pela aprovação do seu trabalho. A gente vai passar depois para os procedimentos de assinatura da ata. Como você sabe, aqui na Católica a gente não tem nota, né? Apenas aprovado ou não aprovado com alguma distinção, mas eu acho que a partir do que foi falado pela banca, a gente pode, inclusive, incluir como distinção a sugestão para que seja encaminhado a publicação na forma de livro, obviamente que após os ajustes e revisão final, partindo, inclusive, da proposta por iniciativa do professor Augusto. Se os colegas assim concordarem, eu vou, inclusive, consignar depois em ata, para que fique essa distinção aí que é importante para a sua vida acadêmica. Suas últimas palavras, você tem 30 segundos agora para agradecer a quem você queira, fique à vontade. Bom,
na verdade, fazer só um agradecimento. Isso eu ainda não fiz a página de agradecimentos no texto final, vou fazer a partir de agora. De uma certa forma, isso remete a uma questão muito familiar, minha também. Meu pai foi dessa instituição durante muitos anos, ocupou o lugar que hoje eu estou ocupando, no final da década de 70 e nos anos 80. Meu pai era advogado e permaneceu aqui no hospital por muitos anos. Minha mãe era médica. Ela era uma das pessoas que lutavam por um sistema de saúde pré-1988. Ela, enfim, faleceu em 86, mas participava de movimentos de reforma sanitária do país, e, de uma certa forma, esse trabalho é uma entrega para eles dois, né? Ela que acreditava no sistema de saúde público e meu pai que defendia o tempo inteiro a instituição, a permanência do formato, a natureza beneficente que a instituição tem e mantém hoje. É uma luta que, enquanto eu estiver aqui na instituição, travarei. É uma luta diária, parte entende dessa maneira, e que bom que é uma grande maioria, mas são desafios difíceis, e eu entendo que também esse estudo vai servir de uma contribuição para a instituição nesse sentido também. Agradeço mais uma vez também Liliane, minha companheira oftalmologista, médica, e que foi importantíssima durante esse período para discussões sobre questões de saúde. Então também foi importante a todo momento, um período também bastante complicado, porque não temos tempo, não conseguimos organizar um momento de estudo, um momento de trabalho, um momento com a família, enfim. Agradecer mais uma vez ao professor André Portela, ao professor Dirla, ao professor Augusto. E, por fim, recebo com bastante gratidão todos os elogios que foram colocados e a indicação para uma publicação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Daniel. Mais uma vez também, parabéns. Sinta-se abraçado aí, parabenizado realmente fisicamente. E quero mais uma vez também estendo à sua companheira os votos, agradecer a presença de todos, né, e especialmente aos colegas Augusto e Dirley, que foram importantíssimos nesse processo. Muitíssimo obrigado e até uma próxima ocasião. Vi que Dirley tirou foto aí da sessão, depois ele vai mandar para a gente, para o registro. Eu estou ficando bom dessas coisas de gesticulação, já está no WhatsApp. Já tá no seu, é porque eu não tenho o WhatsApp de Daniel nem de Augusto, mas já tá no seu. Tá bom, meus amigos, muito obrigado. Depois eu dou os encaminhamentos aí de ata e tal. Augusto, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Eu agradeço, André, agradeço a todos. Uma satisfação grande. Como você sabe, sou ex-professor da Católica, então é sempre uma satisfação adicional estar presente aqui nos eventos da nossa querida Universidade Católica, reencontrar também o Daniel, a quem mais uma vez eu desejo sucesso e agora já o parabenizo na condição de mestre, aprovado. Então, alegria. Um abraço grande. Excelente, muito obrigado, viu? Um abração a todos. Um abraço, parabéns, Daniel. Obrigado.